Alegria e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Seja muito bem-vindo ao quarto encontro do Alicerce Católico. E no vídeo de hoje nós iremos abordar a centralidade da fé católica, ou seja, em que Deus que nós cremos. Hoje nós iremos abordar o assunto da Santíssima Trindade. Será que nós cremos em três deuses, em um só? Como que funciona essa dinâmica da Santíssima Trindade? Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo? De que forma que eles se relacionam conosco e como que, entendendo esse dogma fundamental da fé, nós conseguimos compreender em que Deus que nós realmente cremos. Então vem comigo, porque hoje vai ser um encontro profundo, extremamente catequético e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu não quero perder tempo com vocês, então já prepara o seu papel, prepara a caneta, começa a anotar tudo aquilo que vai ser dito nesse encontro, porque falar sobre Santíssima Trindade é complexo, mas eu deixei de uma forma bem acessível para que você consiga compreender em que tipo de Deus que nós cremos, como que ele age, quais foram as suas manifestações e como que funciona essa dinâmica de relacionamento dentro da Trindade. Então, sem perder tempo, já abre a sua Bíblia, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 58. Antes de nós aprofundarmos na passagem da Santíssima Trindade em si, nós iremos pegar um exemplo de uma pessoa que viveu profundamente essa dinâmica da Trindade. Então, aqui está a passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 58 a 60. E o texto diz assim: Eles deram um grande grito, tamparam os ouvidos e se lançaram juntos contra ele. O lançaram fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas haviam deixado os mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão invocou: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E ajoelhado, gritou com voz poderosa: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E dito isto, morreu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Qual é a dinâmica que estava no coração de Estevão na sua morte? Nós sabemos pela própria Sagrada Escritura que Santo Estevão foi um primeiro mártir da Sagrada Escritura, perseguido por nosso Senhor Jesus Cristo, porque pregava com firmeza e com fervor aquela fé pentecostal que estava presente na igreja primitiva. É interessante que durante o seu martírio, Santo Estevão ele é aprisionado pelos judeus, pelos mestres do templo. E quando ele é acorrentado ali para questionar a respeito da sua fé, ele começa a descrever todo o Antigo Testamento, dizendo que é aquele Deus que se manifestou lá atrás, que se encarnou e plenificou a sua profecia na pessoa de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus das nossas vidas. E mais do que isso, ele acaba de estar presente em Pentecostes. Ele estava junto com os 12, ele viu a pregação pentecostal de Pedro depois que saiu do cenáculo, ou seja, ele também fez uma experiência com o Espírito Santo. E foi escolhido entre os 12 para ser um diácono, ou seja, para acolher a oferta da viúva, para acolher os órfãos, para que os apóstolos pudessem pregar com mais veemência o seu ministério.
E quando Estevão ele é acorrentado, o seu testemunho reflete, a exemplo da Sagrada Escritura, que ele pregou sobre o Pai, revelando tudo aquilo que o Pai fez, desde os patriarcas até Jesus Cristo. Ele faz uma experiência profunda com o amor de Jesus, porque a sua pregação é carregada de fervor, e impactado pelo Espírito Santo é capaz de entregar a vida pela igreja, dando o primeiro exemplo de martírio que nós podemos ver com alegria nas Sagradas Escrituras. Ou seja, um homem que fez a experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a ponto de entregar o seu sangue pela igreja, dando um testemunho daquilo que é a centralidade da nossa fé. Que nós sejamos capazes de, assim como o Santo Estevão, por mais que nós não derramemos o sangue, de ter essa convicção do Deus que nós cremos. O Deus que se revela ao longo da história, que planifica a sua revelação em Jesus e que agora age pelo Espírito Santo no seio da igreja. Agora vamos lá. O que é a Santíssima Trindade? Qual é a definição que a igreja dá a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, sem perder tempo, abra o seu Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo de 13 a 17. E o Evangelho diz assim: Por esse tempo, foi Jesus da Galiléia ao Jordão, e se apresentou a João para que o batizasse. João o impedia, dizendo: Sou eu quem precisa ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: Deixa por ora, pois desse modo o convém que realizemos toda a justiça. Diante disso, consentiu. Jesus foi batizado, saiu da água, e logo o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus, que descia como uma pomba, e pousava sobre ele. Ouviu-se uma voz que do céu dizia: Este é o meu Filho amado, o meu predileto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não existe, dentro da Sagrada Escritura, passagem mais impactante a respeito da manifestação da Trindade do que no batismo de Jesus. Porque nós percebemos que quando Jesus ele é mergulhado nas águas, ele que é o Filho encarnado de Deus, automaticamente o Pai se manifesta falando. Da mesma forma que ele fez ao longo de toda a sua revelação no Antigo Testamento, ele planifica, através da sua voz, a sua vontade. Que todas as pessoas escutem Jesus, que é o seu Filho, que é o rosto eterno da divindade. E também nós percebemos que o Espírito Santo se incorpora em forma de pomba para manifestar ali todas as virtudes e todos os dons nos quais nós temos que almejar. Então nós percebemos que na Trindade existe uma manifestação tripla das três pessoas: o Pai pela voz, o Filho encarnado sendo batizado por João e o Espírito Santo em forma de pomba. É muito comum, dentre todas as religiões, Deus ser considerado Pai. Por que isso acontece? Por duas coisas. Por duas razões. A primeira razão é que todos nós encaramos Deus como a origem de todas as coisas. Deus sendo a origem de todas as coisas, sendo o ser que pensa, que organiza, que lidera, que comunica, fica muito claro nós termos esse contato com o transcendente e termos uma relação filial. Porque através dessa relação filial, nós nos tornamos pessoas que estão seguras. Isso não vem só do cristianismo.
todas as religiões antigas, até mesmo aquelas que antecedem ao cristianismo, têm Deus como o Pai de todas as coisas. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que se coloque no lugar de uma criança. Quem são os deuses de uma criança? É o seu pai e a sua mãe. É através do exemplo, da forma que comunica, da forma que cuida. É que nós vemos ali no amor do pai e no afeto e no cuidado diário da mãe, em que a criança ela se torna protegida e ela está sendo educada para ser uma pessoa boa. Porém, além das nossas faculdades, além das nossas realidades, nós percebemos que os nossos pais, assim como nós, somos falíveis, estamos sujeitos ao erro. Então, o segundo ponto é que Deus, ele não é preso a sexo nenhum. E diferente dos pais carnais, assim como nós, ele é bondade infinita, verdade infinita, e é o caminho no qual nós temos que ser conduzidos diretamente a ele. E nós percebemos a manifestação do Pai como nessa passagem da Sagrada Escritura, quando ele fala. Da mesma forma que ele falou, ele continua se comunicando. E como que ele diz? Este é o meu filho amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Essa é a manifestação da pessoa do Pai. O Filho, que é o rosto eterno da divindade, planificado na pessoa de Jesus Cristo, está ali para servir de exemplo, para que nós sejamos filhos como ele e criemos uma aliança. O batismo de Jesus serve como um exemplo para que nós tenhamos uma aliança com Deus. Tanto é que nós iremos ver ao longo do curso do sacramento do batismo que a fé ela passa pela razão, mas antes dela passar pela razão, ela é uma experiência espiritual de ir ao encontro daquela pessoa que sempre nos amou e que sempre esteve conosco. E qual que é o sinal mais visível que Jesus deixa para nós? O seu batismo, exemplificado na pessoa de João. E a terceira manifestação da pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, é em forma de pomba. O Espírito Santo sendo manifestado em forma de pomba representa a pluralidade das virtudes e dos dons. O Antigo Testamento deixa muito claro que lá, no exemplo, na passagem de Noé, quando toda a criação é inundada pelo dilúvio, Noé solta uma pomba para ver se há terra à vista, se há sinal de vida depois daquela inundação feita pela vontade divina. E quando ele solta essa pomba e ela volta com um ramo na boca, está deixando claro que há uma nova esperança. Ou seja, a manifestação da pomba da Santíssima Trindade, exemplificada no batismo de Jesus, pega aquela prefiguração de esperança, de que há um tempo novo, de que há uma vida nova e de que há essas virtudes em que nós devemos agarrar. Ela começa com Noé e termina na carta de São Paulo aos Gálatas, onde ele exemplifica as 12 virtudes e os 12 frutos do Espírito Santo nos quais nós temos que nos agarrar. Paz, longanimidade, bondade, pureza, alegria, paciência, amor. Esses são os frutos do Espírito Santo. Ou seja, se começou com Noé na esperança de um novo céu e de uma nova terra, em São Paulo nós percebemos que nós temos que almejar todas essas virtudes que estão presentes na pessoa do Espírito Santo. E assim diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 234. O mistério da Santíssima Trindade é, portanto,
a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo se revelam, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Aqui está a exemplificação do que eu deixei para vocês a respeito do batismo de Jesus, junto com uma imagem do que realmente acontece ali na manifestação da Trindade. O Filho mergulhado nas águas, dotado de duas naturezas, nós iremos falar a respeito disso. O Espírito Santo, doador de todos os dons e de todos os frutos, descido em forma corpórea, e também o Pai, no qual fala que ele é o Filho amado, em quem nós temos que colocar toda a nossa confiança. E eu deixei exemplificado aqui no rito. O rito do batismo de Jesus remonta à aliança querida por Deus para quem responde ao seu chamado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selamos a aliança que revela a nossa dignidade e pertencimento. Ou seja, através do batismo, tanto eu como você sabemos de onde que nós viemos, que nós temos uma dignidade, que Deus é o nosso Pai, que através da nossa alma, onde nós somos configurados pelo batismo, a pessoa de Jesus, a pessoa da Trindade, nós temos uma origem. Nós somos selados por alguém que foi amado, querido, assim como Jesus foi no dia do seu batismo. É esta a sua origem, é este o seu lugar. Estar junto de Deus. Tá bom, Giovanna, eu já entendi que a Trindade ela se manifesta ali no batismo de Jesus. Mas quem é Deus? Quem é esse Deus? Esse Deus é só Jesus? Esse Deus é só o Espírito Santo? Esse Deus é só a voz? Vamos entender agora o que é que significa essa resposta que angustia toda a humanidade. E quem responde essa pergunta é o Papa Bento XVI, na sua encíclica chamada Deus Caritas Est. Ele diz o seguinte: Deus é amor. E esse amor é comunhão viva entre o Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, um dos mais influentes pensadores do século XX diz que Deus é amor e comunhão. Agora percebam, quando o Papa Bento XVI coloca que Deus é amor, nós entendemos que esse verbo amor, ele é um verbo no plural. Ele é a mãe de todos os verbos. Porque quando nós enxergamos a pessoa de Jesus, e quando ele pede para que nós amemos, nós percebemos que ele serviu, que ele se entregou, que ele doou, que ele curou e que ele encontrou pessoas. Ou seja, essa quantidade de substantivos presentes nessa expressão dá a entender que Deus é um movimento. Ou seja, Deus ele age com amor para encontrar pessoas, para servir as pessoas, para amar. Esse amor, ele é sacrifício, e ao mesmo tempo que esse amor é sacrifício, esse amor ele não é solitário. É por isso que o Papa coloca como comunhão. Então percebam, quando o Papa Bento XVI resume a Trindade como unidade e amor, ele está dizendo que uma única divindade, com uma única essência, é manifestada em três, e que o seu exemplo maior de definição está em amar, ou seja, de buscar o homem. E quando Deus Pai se manifesta falando, dizendo que ele, Jesus, é o seu Filho amado, ele manifesta ali toda a sua raiz,
até Jesus, que é o verbo do Pai. Perceba, amor, verbo. Esse verbo se faz carne, ou seja, esse verbo é uma pessoa. E depois que o verbo cumpre toda a sua missão, ele deixa o Espírito Santo, que é o doador de todos os frutos que esse amor é capaz de produzir. Então, Giovanni, o que é Deus? Quem é Deus? Deus são duas coisas: amor e comunhão, com uma única essência. É isso que nós vamos mergulhar agora. Como que age essa manifestação de essência e de natureza? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 237, diz o seguinte: que a Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão, e até mesmo à fé de Israel, antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Ou seja, nós vemos em Deus uma única essência, uma única natureza. Qual é a natureza de Deus? A natureza divina. A Trindade tem uma única natureza, natureza divina. E quem é Deus Pai? Deus Pai é um Espírito puro, onisciente, onipresente e onipotente, que falou ao longo da revelação e comunicou a sua graça para o seu povo escolhido. Esse é Deus Pai. Ele tem uma única natureza. Ele é um ser espiritual que fala conosco através dos sinais sensíveis que nós enxergamos na criação. Esse é Deus Pai. Então, quem é Jesus? Quem é Deus Filho? Jesus é o Verbo encarnado do Pai, que possui a mesma essência, ou seja, a mesma natureza, uma natureza divina. Porém, na pessoa de Jesus, nós percebemos que ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina e natureza humana. É o que o Concílio de Calcedônia chama de união hipostática. O que significa isso? Significa dizer que Jesus é divinamente homem. Ele é Deus e é homem. Ele não é 50% Deus e não é 50% homem. E ele tem duas vontades. Ele tem a vontade divina e também tem a vontade humana. Onde nós conseguimos perceber essa dupla vontade divina na pessoa de Jesus? No Horto das Oliveiras, por exemplo. Nós percebemos que quando Jesus está ali agonizando na quinta-feira santa para ser entregue, ele diz: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Ou seja, nós percebemos que a natureza humana de Jesus pedia que a cruz fosse rejeitada, porém a sua natureza divina o abraçou, a sua vontade divina abraçou a vontade do Pai. Então, na pessoa de Jesus Cristo, nós temos duas naturezas. Ele é um ser divino e humano ao mesmo tempo. E por que é importante deixar claro isso? Porque ao longo dos primeiros séculos da igreja, a igreja enfrentou uma heresia chamada de arianismo, que dizia que Jesus era um ser que foi adotado por Deus ou que simplesmente foi uma pessoa querida por ele. Ou seja, negava completamente a divindade da pessoa de Jesus Cristo. E qual que é o problema disso? Quando nós negamos a divindade da pessoa de Jesus, e Jesus realmente não é Deus, se ele realmente fosse assim, o seu sacrifício teria sido em vão,
todas as suas obras teriam sido em vão. E nós percebemos que Jesus, ao longo de toda a sua revelação, ele deixava claro que ele e o Pai eram uma única pessoa. Ou seja, ele e o Pai eram um só. Eles são consubstanciais um ao outro. Não existe ali uma dupla divindade. O Pai é uma pessoa e o Filho é outra. Não, não. O Pai e o Filho são um só. É o que diz o Evangelho de São João no capítulo 14. Então, na pessoa de Jesus, nós vemos que na união hipostática, Deus tem duas naturezas, humana e divina, e também duas vontades, a vontade humana e a vontade divina, que se relacionam e não guerreiam entre si. Então, se o Pai comunica e Deus Pai fala através da revelação, nós percebemos que na pessoa de Jesus, ele veio planificar tudo aquilo que o Pai falou, se encarnando e manifestando ali toda a sua divindade materialmente, em uma única pessoa. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, também Espírito puro e operário de todas as coisas. Se existe algum dom, se existe algum fruto, se existe alguma ação, ela é dada pela pessoa do Espírito Santo. Ele que veio, ele que falou pelos profetas, ele que manifestado em Pentecostes é o que organiza e que sustenta toda a igreja ao longo da sua história. É ele que é prometido por Jesus para ser o advogado. Ele só tem uma única natureza, como os outros dois, como o Pai e o Filho, mas ele veio para ser o operário, ou seja, para realizar tudo aquilo que o Pai e o Filho querem que seja concretizado nas nossas vidas. Esse é o Espírito Santo. Então vamos recapitular aqui. Deus, ele é um ser trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. E além dele ser trinitário, ele tem uma única essência, ou seja, uma única natureza. Ele tem a natureza ou essência divina, mas as pessoas são três. O Pai, ele comunica ao longo da história, o Filho revela tudo aquilo que o Pai comunicou, e o Espírito Santo age ao longo de toda a história através das obras, através dos dons e através dos frutos. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você não vai perder nenhum conteúdo a respeito do Alicerce Católico nesse canal. Agora vamos adiante. O que dizem os concílios da igreja? O que é que a igreja falou ao longo de toda a história a respeito da Santíssima Trindade? Então vamos lá. O concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio convocado pela igreja, diz o seguinte, que ela confessa que o Filho é consubstancial ao Pai e um só Deus com ele, defendendo-se assim da heresia ariana, como eu já falei para vocês. Ou seja, quando nós dizemos que Jesus é consubstancial ao Pai, nós estamos dizendo que ele tem a mesma natureza do Pai, porém, ele, sendo Deus encarnado, também possui duas naturezas, humana e divina, e também duas vontades. Isso na pessoa de Jesus. Para responder ali contra todo tipo de heresia que houve ao longo dos primeiros séculos, que Jesus não era uma pessoa adotada por Deus ou criada por ele. Ou seja, Jesus não foi uma matéria pré-criada. Jesus é uma pessoa divina que foi gerada, que foi tomando carne a partir do seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Dizer que Jesus é consubstancial ao Pai significa dizer que ele é Deus igualmente ao Pai que se revelou ao longo de toda a história. Isso é o que diz o Concílio de Nicéia.
Já o Concílio de Constantinopla diz o seguinte, que Jesus é luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e recebe a mesma glória e adoração. Ou seja, o Concílio de Constantinopla vai confirmar aquilo que o Concílio de Nicéia já disse e vai dar mais fundamento para aquilo que já foi pré-dito, dizendo que ele também é Deus, que ele foi gerado e que ele procede, o Espírito Santo do Pai e do Filho. Por que o Espírito Santo foi colocado aqui como procedente do Pai e do Filho? Porque ao longo da história da igreja, a ideia de que o Espírito Santo procedia somente do Pai. Mas como Jesus é consubstancial ao Pai, tudo aquilo que é do Pai também é do Filho. Ou seja, o Espírito Santo procede de ambos. E essa expressão filioque significa que a igreja oriental confessa que o Espírito Santo procedia somente do Pai. E no Concílio de Florença, lá no século XV, vai confirmar aquilo que a igreja dizia, ou seja, os nossos irmãos ortodoxos, dizendo que o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. Isso que significa filioque, porque eles negam ali que o Espírito Santo procede também da pessoa de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 253 e 254, explica exatamente sobre isso. Ele diz o seguinte: a Trindade é una. Não professamos três deuses, mas só um em três pessoas. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho, e o Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. E continua: as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Não são simplesmente nomes que designam modalidades. São realmente distintos entre si. Aquilo que é o Pai não é o Filho, e aquilo que é o Filho não é o Pai. E nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. Ou seja, são distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede. Agora, o que dizem os santos a respeito da Trindade? Eu coloquei aqui toda a fonte daquilo que eu expliquei ao longo desse conteúdo sobre a Santíssima Trindade em duas tabelas, falando que ao longo da história da Igreja os santos pensaram a respeito da Trindade e disseram ali o que é que significa esse relacionamento das pessoas divinas entre si. Santo Agostinho diz: em Deus há uma só substância em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Preserva a unidade divina sem dividir Deus em três. São Gregório diz: devemos confessar um só Deus na Trindade das pessoas, sem confusão e nem separação. Santo Hilário diz: o Filho é consubstancial ao Pai e não é criatura, mas é verdadeiro Deus. Santo Atanásio diz: o Filho é Deus verdadeiro, da mesma natureza do Pai. A salvação depende de Cristo, plenamente de Deus. Ou seja, ele está respondendo contra os arianos. São Cirilo de Alexandria: o Filho eterno do Pai é o mesmo que se encarnou e nasceu de Maria. E Santo Tomás de Aquino diz: em Deus há uma só essência em três pessoas distintas, por relações de origem. Ou seja, todos eles defendem a mesma coisa, que a divindade é única, mas as pessoas são três, cada uma cumprindo a sua função. Aquilo que é o Pai não é o Filho, e o que é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo procede dos dois, também sendo Deus. Agora vamos voltar lá no começo do encontro e vamos entender que
Olha a fé que movia Estevão. Estevão viu a pessoa de Jesus encarnada. E quando ele viu a pessoa de Jesus encarnada, ele percebeu que aquilo que ele cria, sendo dito no Antigo Testamento, estava sendo planificado ali. E que não havia disputa entre o pai e o filho. Ele absorveu a fé de tal forma, que depois de Pentecostes, ou seja, depois que ele recebeu esse Espírito Santo sendo derramado pelos 12, ele agora sendo diácono, ele recebe esse Espírito e é capaz de defender que a Trindade é perfeita. Olha esse exemplo que nós temos que ter para a nossa vida. Santo Estevão hoje é o exemplo em que nós temos que nos apoiar para ter a nossa fé bem alicerçada e bem estruturada na pessoa de Jesus. E para isso, eu coloquei 3 perguntinhas para que você consiga responder em casa, quando você tiver um momento de meditação e de profunda comunhão com Deus. A primeira pergunta que eu coloquei diz o seguinte: como que a manifestação da Trindade no batismo de Jesus ilumina a minha vida batismal? Ou seja, você também recebeu esse Espírito Santo. Você também recebeu a revelação de Jesus e escutou a voz do Pai que te chamou de filho. Como que você se coloca recebendo essa palavra? Como que essa palavra toca o seu coração, onde Deus te chama de filho, onde Deus te dá uma dignidade, onde Deus te dá um propósito? Responda isso. É muito profundo que você tenha esse tipo de reflexão. A segunda pergunta: a unidade e distinção das pessoas divinas nos ensinam a viver em comunhão. Como esse mistério me inspira a minha vida em família, na minha comunidade e na igreja. Ou seja, vendo que Deus é trino, ou seja, que Ele não vive sozinho, como que você tem se relacionado no dia a dia? Quais são os tipos de relacionamentos que você tem tido? Como que você enxerga a sua necessidade de conviver com outras pessoas? Como que tem sido esse tipo de relacionamento com as pessoas que estão à sua volta? E por último, diante do exemplo de Estevão, que entregou a própria vida por essa fé, o que esse testemunho desafia a minha vida para professar e viver a fé no Deus uno e trino? Ou seja, como que você tem testemunhado esse Deus que você crê? Como que você tem testemunhado? Digita aqui nos comentários se você tem rezado, se você tem buscado os sacramentos, se você tem evangelizado. Estevão morreu evangelizando. Será que você tem buscado evangelização nos lugares que você tem frequentado? Nas pessoas que têm buscado você ao longo da sua vida? É isso que Santo Estevão nos ensina. Eu vou deixar aqui também para vocês o conteúdo que permeou todo esse encontro Alicerce Católico, que é o e-book, e eu coloquei de uma forma bem acessível para que vocês vissem ali todo o conteúdo da Trindade. Lá eu deixei o exemplo de Estevão, a definição dos concílios de Nicéia, de Calcedônia, de Constantinopla, e o que dizem os santos, o que diz o catecismo da igreja e todas as passagens que permeou esse conteúdo. Eu resumi bem aqui tudo aquilo que o Antigo Testamento falou, aquilo que o Novo Testamento falou, mas para que não ficasse um encontro muito longo. Mas é importante que você entenda, a Trindade é o fundamento da vida cristã. Eu te espero na semana que vem. Deixe o seu like, fique com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.